A graça e a paz, meus amados irmãos, vamos continuar a nossa meditação que começamos ontem no Salmo 146. Agora, Salmo 146, versículos 5 a 10. Eu convido você a abrir a palavra de Deus e ouvir a leitura, a maravilhosa leitura da sua palavra. A partir do versículo 5, Salmo 146, a minha versão é a versão revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um momento aqui na Tua presença. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Esteja conosco, nos abençoa, nos ampara, nos acompanha, Senhor, em todas as nossas angústias, sofrimentos e indecisões. Tu estás no controle de tudo. Tu és o Deus de Jacó. Nós podemos nos amparar nos Teus braços. O Senhor é amoroso. O Senhor reina para sempre. Profeta, sacerdote e rei. Morreu por nós e está disponível para nós, o ser mais poderoso do mundo, disponível para nós. Que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos entender que o Senhor, de uma vez por todas, é o nosso auxílio em todas as necessidades de nossas vidas. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Diante de tanta polarização, diante de tanta confusão, de tanta indecisão, nós não devemos confiar, pôr as nossas esperanças em nenhuma autoridade. Em quem nós devemos pôr a nossa esperança? Versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus. Você pode confiar no Deus de Jacó. Por que é que Deus ele tem orgulho do sobrenome dele ser um pecador? Por que é que Deus tem orgulho de ser chamado Deus de Jacó? Olha a história de Jacó. Olha as obras de Jacó. Jacó foi um mentiroso. E a Bíblia não. Ela faz questão de ressaltar os pecados de Jacó, os pecados de Abraão, os pecados de Moisés, os pecados de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, vai ver o pecado de Davi, vai ver o que a Bíblia registra sobre Davi. E mesmo assim, Jesus é chamado filho de Davi. Por que ter o sobrenome de pecadores? Porque não foi o que Jacó fez, mas sim o que Deus fez na vida de Jacó. Jacó era um mentiroso. Deus pegou um mentiroso e usou para a sua glória. Por isso que ele tem orgulho de ser chamado Deus de Jacó. Não pela obra de Jacó, mas pela sua obra, pelo milagre que ele fez na vida de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Davi. Então sim, você pode se amparar no Deus de Jacó. A sua esperança está no Deus de Jacó. Por que a sua esperança está nele? Porque ele é um Deus criador. Versículo 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Porque ele é fiel, porque ele é criador. Parece que não tem lógica. Poxa, pode confiar em Deus, porque ele criou os céus e a terra. Qual a relação entre um Deus criador e um Deus que você pode confiar? Lá em Lucas 5, quando Pedro, Tiago e João estavam no barco, Jesus manda ele jogar a rede do outro lado, e Pedro vai debochar do Senhor lá em Lucas 5. Ele vai dizer: Senhor, nós ficamos a noite toda no mar, mas já que é o Senhor que está pedindo, aqui não é uma obediência, é um deboche. Olha, nós somos experientes no mar, somos pescadores, mas já que é o Senhor que está pedindo, vamos fazer. E quando eles fizeram, vários peixes na rede. E aí eu pergunto a você, por que que nós devemos confiar num Deus que é criador? Porque
Em quem você deve confiar mais? Pare para pensar. Num Deus que... No Pedro, que é o experiente no mar, ou quem criou o mar? Pedro ele não tinha noção, quando ele debochou de Jesus lá em Lucas 5, de que ele estava no barco com o Criador do mar. E é isso que nós devemos levar em consideração. Nada contra os psicólogos, mas os psicólogos eles estudam a alma. Mas em quem você deve confiar mais? Em quem estuda a alma ou quem criou, ou no ser que criou a alma? Nada contra, gente. Veja, o psicólogo pode ser usado por Deus para abençoar a sua vida. Claro que sim. Deus ele usa quem ele quiser. E o psicólogo, já que estuda, ele pode ser usado por Deus para facilitar a sua vida, para melhorar a sua vida. Nada contra. Mas ninguém sabe melhor da sua alma do que Deus. Eu estudo sobre a palavra de Deus. O Senhor é a própria palavra. Então, ele entende, ele pode lhe amparar, porque ele criou você. Ele conhece você mais do que você mesmo, porque ele é o seu criador. Por que nós, quando estamos com dificuldades, Deus é o último ser que a gente corre para se amparar? Se ele é o nosso criador, se ele nos criou, ele tem que ser a prioridade. Ele nos conhece, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que pedir, porque Ele é um Deus que nos ampara, Ele é um Deus que Ele é o Deus que nos criou. E aí, a partir do versículo 7, nós temos uma lista de coisas que Deus faz, que às vezes a humanidade pensa que Deus está apático, mas não, Ele faz justiça aos oprimidos. O Senhor é que faz a justiça vem dEle. Ele dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva. Você que é viúva, você que é órfão, você não está desamparado. O Senhor está com você. Você que está abatido, o Senhor é que te levanta. O Senhor, Ele abriu os meus olhos, abriu os seus olhos. Você não entendia a palavra de Deus, você até rejeitava a palavra de Deus, mas o Senhor abriu seus olhos para você enxergar. Você era cego, mas o Senhor fez você enxergar. Ele ampara o peregrino, ele ampara o órfão e a viúva, versículo 9, e ao mesmo tempo ele transtorna o caminho dos ímpios. Versículo 10, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. Aleluia. Olha que ele sempre termina com um aleluia. Aqui o salmista está mostrando que você não deve ter adoração somente no culto. Você não deve adorar o Senhor somente nos momentos de devocional na sua casa. Aqui a adoração ela tem que ser contínua. Você adora o Senhor quando você dá a sua aula, quando você trabalha para a glória dele, você está adorando ao Senhor. Não é só adorar no culto, não é só adorar na devocional, mas é ter uma vida de oração. É participar da adoração. Eu digo isso muito ao pessoal lá da igreja, eu digo isso muito a vocês, que é diferente entre você assistir e participar do culto. Você pode estar no culto, mas você não está participando, você pode estar assistindo. Ah, esse louvor não ficou bom, esse solo está errado do louvor, esse som está horrível. Ah, fulano veio com a roupa feia. Ah, o pastor está usando uma versão diferente da minha. Você pode reparar isso, mas se você só reparar isso no culto, você não está adorando. Você está assistindo. Você tem que, na hora de ler a Bíblia junto, em voz alta, quando tem que ler, e entender o que está sendo lido. Na hora de orar, não é só para você fechar o olho, mas é para você orar também. Na hora de louvar, você tem que louvar com todo o seu coração, porque você está adorando ao Senhor. Na hora da palavra, você tem que prestar atenção e não ficar pensando em outra coisa, mas que aquilo ali preencha a sua vida, você seja alimentado. E isso também é prestar culto, é adorar
ao Senhor. Irmãos, a adoração vai muito mais além do que culto, porque eu tenho que viver uma vida de oração. Se eu estou com dúvida no meu trabalho, se eu estou com dúvida na minha casa, eu devo perguntar ao Senhor. Se o Senhor me abençoou em algum momento do trabalho, ou em algum momento na casa, na vida, eu tenho que agradecer imediatamente. Eu vivo uma vida de adoração. Eu vivo uma vida de comunicação com o Senhor. Isso é viver uma vida de adoração. Tudo o salmista fala, aleluia, louvado seja o Senhor, louvarei ao Senhor, aleluia, porque a vida dele é uma vida de adoração. Precisamos ter uma vida de adoração. Isso é fundamental, meus irmãos. Amém? Salmo maravilhoso. Esse é um salmo aqui que a gente pode aplicar para várias coisas. Podíamos ficar aqui vários tempos, mas eu já vou encerrar, porque senão a gente passa do ponto aqui. Amém? Próxima semana eu volto com a mensagem da palavra do Senhor para a gente meditar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor está conosco, o Senhor nos ampara, o Senhor não nos abandona. Obrigado, esteja conosco ao longo dessa semana, Senhor. Em todos os momentos que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos mostre os caminhos, as palavras, o que falar, como agir, nos guia nessa vida. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.